Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, professor Luiz com vocês aqui. Estamos na área, vamos para mais um capítulo de história. Vamos falar agora sobre a Guerra Fria, certo? Páginas 136 a 151 do nosso livro didático. Esse é um importante período da história moderna, né, agora do século XX, certo? E que tem reflexos até hoje, né? Essa polarização política, por exemplo, que a gente está vendo hoje, é consequência, né, dessa chamada período de Guerra Fria, certo? Então vamos lá, gente, vamos estudar. Pois bem, quando tem início, então, essa chamada Guerra Fria, a gente já vai falar por que a gente intitula ela como Guerra Fria, mas quando que ela começa, né? Ela começa logo após o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Só fazendo uma retrospectiva, a Segunda Guerra Mundial, países que tinham ideologias contrárias, como Estados Unidos e União Soviética, né? Acabaram se juntando para derrotar um inimigo em comum, Adolf Hitler, certo? Derrotar a Alemanha. Pois bem, quando acaba essa guerra, esses países eles não desconfiam do outro, né? Esses blocos, né, que são essas ideologias não se combinam, tá? E a gente tem que levar em consideração um final dramático da Segunda Guerra Mundial, que foi justamente as duas bombas nucleares que caíram no Japão, certo? Essas duas bombas com poder gigantesco de acabar, de explodir tudo, de acabar com uma região, com um território, certo? Então elas vão impactar o mundo, todo mundo vai ficar assombrado com a presença nuclear, né, no mundo. E isso vai, então, interferir, vai dividir o mundo em dois blocos, vamos dizer assim. Um mundo liderado pelos Estados Unidos, que são os chamados países capitalistas, e outro bloco liderado, então, por comunistas, né, pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, né? Que vai liderar então os comunistas, tá? Os países ditos como comunistas, né? E vão ter vários confrontos, tá? Confrontos diretos e indiretos, na verdade, né? Confrontos que vão ocorrer desde a arte, da ciência, do esporte, inclusive armados, tá? Porém, ele nunca vai acontecer diretamente entre esses dois países. Estados Unidos e União Soviética nunca vão entrar em conflito. Mas eles vão achar quem lute subindo, né, com a bandeira deles, né? Então vão haver conflitos indiretos, outros países vão ter guerras e vai ser justamente em torno dessa polarização, certo? Dessa influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, tá? E aí um grande medo, um grande temor de uma possível guerra nuclear. E dessa vez uma guerra que extinguisse, acabasse com a vida no planeta Terra. Tá? Então o poderio armado da bomba atômica era tão grande que poderia acabar com a vida no planeta. Bom, gente, e justamente depois do final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aí um dos principais fatores, a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que vai unificar os países, certo? Para que a ideia principal é que se evite um confronto tão generalizado quanto esse que ocorreu, tá? Porém, nós temos aí o fim das alianças, certo? Então, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra vão permanecer, certo? Mais ou menos unidos, até porque a gente vai ver, vai ter a reconstrução da Europa pelos Estados Unidos, e enquanto que a União Soviética vai se isolar, tá? A Rússia, a União Soviética, vai aproveitar como ela invadiu vários territórios, foi tomando os territórios dominados pela a Alemanha nazista, certo? E não vai devolver. Esses países
certo? Como Hungria, Tchecoslováquia, certo? Eles vão virar países dominados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, eles serão comunistas, né? A Polônia não é vontade do povo, mas sim imposição da força, tá? Divisão da Alemanha, certo? A Alemanha vai ser dividida entre os países vencedores. A Inglaterra vai ficar com um pedaço, a França vai ficar com outro pedaço, Estados Unidos vão ficar com outro pedaço e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com outro pedaço, certo? Eles vão continuar existindo a Alemanha, tá? Porém, a dominação será desses países. Bom, gente, justamente com o apoderamento, né, desses países comunistas, né, vai criar-se então um bloco comunista muito forte, e o Truman, que era presidente então dos Estados Unidos, ele vai falar sobre a divisão do planeta, né, em dois blocos diferentes, antagônicos, né? Então o mundo vai ser dividido por aspectos políticos, econômicos e sociais, o capitalismo e o comunismo, tá? Haverão países capitalistas e países comunistas, tá? E ele fala sobre a cortina de ferro, que é a dominação então da soviética sobre o leste europeu e os países aprisionados pelo comunismo. O comunismo então de Stalin não vai abrir mão daqueles países, daqueles territórios conquistados pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra contra os nazistas. Assim como na Primeira Guerra, quem vai acabar reconstruindo, né? Quando a gente fala em reconstrução é principalmente econômica, certo? Parte econômica, vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai reconstruir a Europa, certo? Vai financiar a reconstrução da Europa, lógico, tendo lucro, e também do Japão, certo? Mais uma vez, os Estados Unidos sai muito fortalecido pós-guerra, certo? Nós vemos aqui, ali nessas fotos, são da França, certo? Antes, após a final da guerra, né? Essa daí é a região da Normandia. E depois, hoje, atual, a França atual, essa mesma foto, né? Bem interessante para a gente ter uma ideia dessa reconstrução. Bom, gente, então os Estados Unidos vai lançar o chamado Plano Marshall, né? Em 1947, esse plano de ajuda financeira a 16 países da Europa Ocidental, né? Incluía a França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, certo? Os países que estiveram na guerra, né? Que foram palcos da guerra, mais o Japão, certo? E vai financiar as economias e vai reconstruir esses países, tá? A intenção era impedir a influência comunista. Lembrando que, se por um lado a União Soviética dominou pela força a região que eles adentraram durante a Segunda Guerra Mundial, não quis devolver, certo? A influência que os Estados Unidos vai colocar sobre esses países do Ocidente, né, a chamada Europa Ocidental, vai ser uma influência econômica. Tá? Em 1949, né, vai se criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde vão se juntar esses países, mais o Canadá e os Estados Unidos, tá? E vai ser aquele sistema de bloco, para um defender o outro caso seja invadido, tá? Então aí vai, logicamente, subir mais uma vez as tensões mundiais, né? Nós vemos aí esse logotipo, né? Foi utilizado durante a reconstrução, o lançamento do Plano Marshall, né? A Europa, né? E representado pelo navio, e o veleiro aí com os países então que fazem parte desse Plano Marshall, né, que vão ser contemplados com o Plano Marshall, aí as bandeiras dos 16 países. Enquanto que nos países influenciados pelos Estados Unidos, ou seja, pelo capitalismo, nós temos um sistema democrático. Na União Soviética, né, nos sistemas soviéticos, na influência soviética,
nós temos um sistema não muito democrático, aliás, nada democrático, né? Com partido único, ou seja, o Partido Comunista, controle estatal dos meios de comunicação, ou seja, o governo é que vai decidir o que você vai ver, certo? Perseguição policial para quem falar contra, certo? Muitas vezes vão desaparecer, são chamados dissidentes, né? Estatização das empresas, as empresas serão pertencentes ao governo, ao Estado, né? Controle do Estado sobre a economia do país e o poder das pessoas de uma liderança, né? Na verdade, chega ao ponto que as pessoas não podem nem sequer mudar de casa sem a permissão do governo, tá? É uma imposição muito dura para quem mora lá, certo? O governo soviético, então, vai acabar impondo, né, a esses países dominados o seu modelo de política econômica, né? Vai ter que ser comunista, não tem opção, não é uma votação, uma vontade do povo, tá? E em contrapartida, aquele sisteminha de blocos, de turminha, né, como era a OTAN, cria-se o chamado Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia, em 1955, ele será então estabelecido aí uma união dos países comunistas, essa união bélica, né, para um possível enfrentamento, né? Ali como é que ficou a chamada cortina de ferro, né? Olhem no mapa, certo? A parte em vermelho mais escuro foram os territórios anexados durante a guerra, né? Nós vemos ali e os países invadidos pela União Soviética, né? Países socialistas, né? Que agora tem a dominação então comunista. É a chamada cortina de ferro, a divisão da Europa a partir de 1945. Então aqui nós começamos a ter uma disputa ideológica, né? Os partidários do sistema capitalista, né, apoiavam uma propriedade privada, a liberdade de iniciativa dos empresários, o livre mercado, né, as liberdades individuais e as garantias políticas, tá? Isso tudo dentro do padrão da economia liberal, certo? Então, a possibilidade das pessoas escolherem o seu destino. Por outro lado, quem adotava e adota o comunismo, o socialismo, né, eles acham que as democracias liberais são decadentes. E quem deve assumir essa vontade do indivíduo, né, essa liberdade do indivíduo, é o Estado, ou seja, o governo. Né? O governo, então, que deve ditar as regras sociais, para isso atingir, então, que garanta a saúde, a educação, a habitação e assim por diante. Né? É o governo que deve pensar pelo povo e não o povo decidir o futuro do governo. Há uma inversão aí dos valores. Então, como nós já falamos, o território alemão foi dividido entre os vencedores, né? Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, tá? A cidade de Berlim, capital da Alemanha, também ficou dividida. Porém, ela estava dentro do território pertencente à dominação da União Soviética, tá? Também nesse sistema de 4 divisões. Gente, esse ali vai ser o palco da Guerra Fria, tá? Ali vão acontecer diversos episódios de espionagem, de luta, de realmente o forte da Guerra Fria vai se dar justamente na cidade de Berlim, tá? Então tá, gente, vamos lá. E dessa divisão nascem duas Alemanhas, né? Um bloco capitalista, né, que é chamado Alemanha Ocidental ou República Federativa da Alemanha, certo? Esses países, né, França, Inglaterra e Estados Unidos vão formar um só bloco, tá? Com regime liberal e democrático, tá? Sistema de mercado livre, tudo como a gente conhece, certo? E por outro lado, o sistema, a parte
da comunista, né, a Alemanha Oriental, certo, de orientação comunista, ela vai formar um outro bloco chamado República Democrática da Alemanha, certo? Então essa República Democrática da Alemanha ela vai seguir a orientação da Rússia, né, da União Soviética. E aí se formam duas Alemanhas, né, um país dividido em dois. Bom, acontece que aí já no final da década de 50, tá? Era bastante evidente a disparidade entre o sistema de vida comunista e o sistema de vida capitalista, tá? A população preferia viver no sistema capitalista, certo? Por uma série de motivos. Acontece que a cidade de Berlim, apesar de você ter duas dominações, havia aí, as pessoas passavam de um lado para o outro sem muita fiscalização, tá? E as pessoas começaram a migrar, sair da parte comunista e ir morar na parte capitalista, que era melhor para se viver, certo? Então, em 1961, o governo soviético mandou, certo, subir um muro, tá? Esse muro era vigiado 24 horas, né? A gente vê ali as pessoas que estão aglomeradas ali nessa foto, é o lado capitalista, as pessoas tentando contato com seus familiares que ficaram do outro lado do muro. E em contrapartida, né, a gente vê soldados armados ali fazendo a vigia, ninguém pode tocar nesse muro, ninguém pode se aproximar desse muro, porque vai ser morto, vai levar uma rajada de balas, né? E várias pessoas tentaram escapar e vão ser mortos ao longo da história desse muro, tá? Esse vai ser um dos períodos mais dramáticos da história da Guerra Fria, tá? E é um símbolo dessa guerra. O dia que esse muro foi ao chão, né, em 30 anos depois, em 1991, foi uma comemoração danada, né? As pessoas passando de um lado para o outro com liberdade, e isso foi uma grande festa na Alemanha, tá? E foi o período da unificação alemã. Bom, gente, e aí nós temos uma disputa em vários aspectos, né? A principal dela, obviamente, uma corrida armamentista, tá? Estados Unidos e União Soviética se armando cada vez mais, com bombas nucleares mais potentes, cada vez mais possibilidade de destruir o planeta, tá? E aumentando seus estoques, tá? Daria para destruir o planeta milhares de vezes, tá? Milhares eu não digo, mas uma centena de vezes daria, tá? Esse terror nuclear vai acabar todo mundo gerando um pânico, vamos dizer assim, uma noia geral, né? Todo mundo achando que ia chegar o fim do mundo, né? O fim dos tempos, tá? E de uma certa forma acabou controlando, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham medo de um conflito direto, tinham medo de ter que usar essas bombas nucleares, tá? Porque sabia que se usasse era o fim de tudo, certo? Então seria um ato estúpido. E isso acabou gerando um certo equilíbrio na coisa, tá? Graças a Deus não tivemos a guerra nuclear, porém ainda existe esse armamento nuclear muito presente lá na Rússia, nos Estados Unidos, em outros países, tá? Que são um perigo para o mundo, tá? Porém, não temos mais aquele conflito tão acirrado como nós tínhamos. Bom, gente, e a corrida espacial também é uma faceta da Guerra Fria, tá? Na verdade, nós temos várias facetas, desde a arte, cinema, matemática, Olimpíadas, tá? Tudo vai ser motivo de disputa entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Um quer mostrar para o mundo que é melhor que o outro, que é mais capaz, que tem uma sociedade mais evoluída, tá? E um desses principais episódios foi a corrida espacial, certo? Por quê? Porque a corrida espacial
dava uma certa forma, mostrava a capacidade de um atacar o outro. Por quê? Porque em 1945, quando foi jogada as bombas, né, quando caíram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos colocou essas bombas dentro de um bombardeiro, dentro de um avião. Esse avião voou em uma altíssima distância do solo, tá? Uma altitude imensa para não ser detectado, e mais ou menos mirou as cidades, e de lá soltou a bomba, certo? Então era um ataque assim que você precisaria, o avião podia ser abordado, não era um negócio assim, muito eficaz, vamos dizer assim. Porém, a Rússia ela conseguiu com a dominação sair na frente em relação aos mísseis intercontinentais. Esse míssil era muito mais fácil, você faria o foguete, certo? Colocaria a ogiva nuclear na ponta e direcionaria aonde você quer atingir, certo? Então esses mísseis que podiam sobrevoar um continente a outro, certo? E chegar e atingir seu alvo, sem que tivesse a chance de outros pararem os mísseis, né? Da outra parte parar o míssil. Então essa disputa vai acirrar muito a chamada disputa tecnológica, tá? Nós temos aí, hoje usamos dessa tecnologia. Por exemplo, a internet, né? A internet ela nasceu dentro desse contexto da Guerra Fria, nasceu nos exércitos americanos, certo? Como uma forma de comunicação rápida para justamente um eventual ataque, tá? Então a ideia era que os conglomerados militares americanos conversassem com o outro. E aí nasce a ideia então de internet, tá, gente? Olha quanta tecnologia vai aparecer aí durante esse período de Guerra Fria. A influência soviética ela não fica simplesmente ali ao leste europeu, tá, gente? Ela também vai se dar entre outros países, tá? No caso, por exemplo, da China. A China, em 1949, se não me engano, mas aí em meados do século XX, ela vai dar início à sua revolução e vai virar um país comunista de influência soviética, tá? O mesmo sistema do regime. A mesma coisa com a chamada Coreia do Norte e Coreia do Sul, certo? Ela foi dividida no paralelo 38, onde nós temos a Coreia do Sul de dominação capitalista e a Coreia do Norte de dominação comunista, tá? Houve um enfrentamento, houve uma guerra, na verdade essa guerra ainda deixou resquícios até hoje, né? E nós temos uma Coreia do Sul bastante avançado tecnologicamente, com um padrão de vida populacional muito bom, e uma Coreia do Norte ainda muito empobrecida, com influência comunista, né? Enquanto nós vemos aí na Coreia do Sul fábricas como LG, Samsung, Kia, você vê também Hyundai e outras marcas que estão presentes aqui no nosso dia a dia, né? Que geram muita riqueza, obviamente. Na Coreia do Norte, a única coisa que a gente ouve falar, porque não se tem acesso, é proibido, certo? É o ditador, tem um ditador lá, e que volta e meia ele está fazendo teste nuclear para botar medo no mundo, certo? Então, esses daí foram resquícios da Guerra Fria que existem até hoje, né? Muitos lugares vão haver guerra, cada região aí de um país, nós vamos ter a Guerra do Vietnã, certo? Também nesse mesmo sistema, um lado apoiado pelos comunistas, outro lado apoiado pelos capitalistas, tá? Que vão haver essas disputas, essas guerras indiretamente. Os países principais, ou seja, a União Soviética e os Estados Unidos, não vão se enfrentar diretamente, mas vão botar os outros para brigar por eles, tá? Então, os chamados países periféricos, a guerra acontecia de fato, certo? Afeganistão, Vietnã, Laos, e assim por diante, até na África, vários países, tá? E que vai levar à morte de milhares de pessoas, tá? Esse conflito, de fato, vai ficar na prática para os países periféricos. Bom, professor,
aí fica uma seguinte questão: se era tão ruim a ideia socialista, por que as pessoas tendem a pensar bem dela, a querer migrar para ela, né? Na verdade, tanto o comunismo como o socialismo, certo? Ou, desculpa, tanto o capitalismo como o comunismo, trazem propostas de melhoria social da população, tá? Então a ideia é que ambos vão melhorar a vida das pessoas, porém elas trilham caminhos diferentes, tá? O capitalismo trilha o caminho da liberdade, certo? O governo não tem que se meter, certo? As pessoas são capazes o suficiente para fazer o que tem que fazer na vida delas, tá? E daí produzir riqueza e essa riqueza acaba sendo distribuída, tá? Enquanto que o comunismo, a ideia é que o governo vá centralizar tudo isso, certo? E vá oferecer as benesses para a sociedade, né? Dos chamados serviços públicos, os benefícios sociais. A pessoa não vai precisar se preocupar com casa, com segurança, com água, com luz, tá? Simplesmente ele vai para cá, vai para o trabalho para casa, e o governo que se encarrega de tudo, certo? E isso seduzia bastante gente, né? Falar, para que eu vou ficar pensando, para que eu vou ficar me preocupando com o futuro se o governo pode se preocupar por mim, né? Enquanto que no capitalismo não, as pessoas é que têm que ir à luta, têm que ir atrás, e aí existem diferenças, pessoas mais bem-sucedidas e pessoas menos bem-sucedidas, que cria-se uma desigualdade, né? E para evitar justamente essa influência do socialismo, né, cria-se então um estado de bem-estar social. Na verdade, o Estado liberal, né, o Estado capitalista, então começa a oferecer padrões sociais, serviços públicos sociais, muitos deles de graça, né, ou com uma facilitação muito grande. Casa de habitação, moradia, saúde, educação, certo? Segurança, transporte, trabalho, certo? Acesso ao trabalho e assim por diante, certo? Então o governo começa a tomar aí, a estatizar algumas empresas, chamadas empresas que eles acham importantes, né? E isso é uma forma de influenciar os países para que eles continuem, permaneçam no capitalismo, no sistema capitalista, e não migrem para o sistema comunista, tá, gente? Pois bem, meu povo, então esse foi mais um vídeo aula aí do professor Luiz, tá? E para essa semana nós vamos assistir esse vídeo aula. Eu postei mais também uns videozinhos lá. Leitura obrigatória, obviamente, né, do livro didático das folhas 136 a 151. Lembrando que isso daqui é uma abordagem que o professor fez, porém existem ainda vários aspectos para serem estudados e compreendidos, mas isso daqui já dá uma noção geral do que foi a Guerra Fria. Nós vamos resolver a atividade da página 132 do livro didático, tá? Questões de 1 a 10. É o chamado roteiro de estudos. Vocês têm acesso a esse livro didático, mas eu botei aqui também no Classroom um sistema de formulário, tá? Então vocês vão responder durante a semana. Lembrando, aí o Chico Bento, né? Estude, pois a caneta é mais leve que a pá. Certo, gente? Vamos usar a cabeça em vez de usar o exercício físico. Deixa o exercício físico para fazer na academia, na pracinha, no jogo de bola, né? Melhor do que no sol quente, né? Na hora de ter que trabalhar no sol quente, aí é brabo. Não que não seja digno, mas é mais difícil, tá? Um abraço a todos, boa semana, bons estudos.